Então, ó, essa primeira questão de química, ela é de sais, certo? Faz parte de um assunto chamado funções inorgânicas. Funções inorgânicas. São 4 funções inorgânicas e o aluno tem que ter tem que aprender esses 4 assuntos, que são matérias mais decorativas, faz parte da química geral, que é ácidos, bases, sais e óxidos. Ácidos, bases, sais e óxidos são as funções inorgânicas. Cada uma delas tem algumas características, a gente tem que aprender a identificar, tem que aprender as características, tem que aprender a fazer as classificações, tem que aprender a fazer as nomenclaturas, tá? E essa questão, ela é sobre a nomenclatura de sais, certo? Essa questão, ela é sobre a nomenclatura de sais. Tem algo para facilitar, certo? A primeira coisa que a gente tem que saber de sal, assim, que é importante, é que o sal ele é obtido através de uma reação de neutralização. O sal, ele é obtido através de uma reação de neutralização. E que reação é essa? É uma reação entre um ácido e uma base, dando sal e água. Ácido mais bases dando sal e água. Tá. Então, a nomenclatura de um sal, nomenclatura dos sais é assim, é o nome do ânion, nome do ânion de... Aí o nome do cátion, nome do cátion. O ânion, ele é o cara que vem do ácido. E o cátion é o cara que vem da base. É a parte positiva. O ânion é a parte negativa. Certo. Então, quando eu digo a fórmula, por exemplo, carbonato de... Aí ele está falando que são sais de potássio. Então, carbonato de potássio. Certo. Aí, o potássio é o elemento químico da família 1A, certo? E ele é o K+. Ou seja, como ele é da 1A, a tendência dele é perder um elétron, o K+, o cátion. E o Todos dão A, carbonato todos dão A a tendência a perder um elétron, Dunho? é, Certo. todos dão A, a tendência é perder um. E o carbonato, ele vem da seguinte regra. Carbonato, quando você tem a nomenclatura de sais, você tem que ter uma noçãozinha que é assim. Eu tenho o ácido e tem o nome do ânion. Quando um ácido ele termina a nomenclatura com hídrico, o nome do ânion tem que terminar com eto. Aqui são os sufixos. Ah, tá. Se o ácido termina com ico, o ânion terminar com ato. Se o ácido termina com oso, o ânion termina com ito. Certo? Aí,
o carbonato, como ele termina em ato, ele vem do ácido carbônico. Então, o Certo. carbonato, ele vem do ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele é o H2CO3. Quando esse ácido carbônico ele se dissocia, ele perde os dois hidrogênios dele. Então, isso aqui vai ficar 2H+, mais esse cara aqui, ó, CO3 menos 2. Então, o íon carbonato é esse íon aqui, que é o CO3 menos 2. O íon Uhum. carbonato. Aí, Daniel, a nomenclatura com o tipo do íon é só decorar mesmo, não tem nenhuma dica, assim, não tem nada que a gente consiga associar. Não, tem dicas para facilitar decorar, mas é Uhum. decorar. Certo? Essa parte da química, que é a parte das funções inorgânicas, tem uma boa base decorativa, tá? Aí tem regrinhas para facilitar, essa é uma das regrinhas para facilitar, mas tem outras que eu também posso falar. É porque são 4 assuntos que são muito interligados, Uhum. certo? E você pode pesquisar e assistir aulas e vídeos desses assuntos. Eles Era são isso que eu ia muito te perguntar, se tu tem algum assim que tu Eles são muito indica. interligados, sim. Eu tenho sim, aulas Ah, desses assuntos. Porque tem muita coisa decorativa, mas tem muita regrinha também para facilitar esse decoreba, tá? Então, uhum. o carbonato, ele é CO3 menos 2. O potássio, ele é o K mais 1. Quando você for juntar esses dois caras aqui, o íon positivo, que é o cátion aqui, sempre vem primeiro. Então, Uhum. ficaria assim, ficaria K+, junto com o CO3 menos 2, aí você faria aquela regra do abraço. Uhum. O 2 ele vem para cá, e o 1 aqui, porque aqui é como se fosse mais um, vem para cá. Então, ficaria K2CO3. Uhum. Então, ficaria o K2CO3. K2CO2 está errado, que está errado, KCO3 está errado, K2CO3 está certo, Uhum. KCO2 ó, errado, KCO2 errado. Uhum. Já mataria a questão só com o carbonato de potássio, Tá certo. certo? Mas eu vou ensinar mais regras aqui. Tem uma... Porque assim, quando você vai fazer a nomenclatura de sal, você percebe que para fazer a nomenclatura de sal, você vai precisar da nomenclatura dos ácidos. Você vai precisar Uhum. dos ácidos, tá? Porque o sal ele vem de um ácido, uma base, vai precisar. E tem uma regra muito boa que eu acho na nomenclatura de sais, que é o que na nomenclatura de ácido, que é o que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu Tá. só limpar aqui. Vou limpar a tela não, vou abrir aqui outra aqui, pera. Pronto, abri aqui essa tela branca. Ó, tem assim, ó, nomenclatura de ácido. Só revisar aqui, de ácido. Quando a gente, ácido, as formas dos ácidos começam com H, tá? Uhum. Então, ele diz que o ácido, a forma dele é H, começa com H, tipo, é como se fosse HX. Uhum. O ácido, ele pode ser classificado, para facilitar a nomenclatura, e a gente estuda a nomenclatura dos ácidos, dividindo ele em dois grandes grupos. Os hidrácidos
Os hidrastos são ácidos sem a presença do oxigênio. Ou seja, são ácidos que não têm oxigênio. Sem oxigênio. Então, esses hidrastos, a nomenclatura dele, a regra é ácido aí aqui é o nome do ânion mais a palavra hídrico. Então, se a gente tiver ó, HCl, HBr, HI, HF, são 6 que são os mais conhecidos. HCN e H2S. Então, a nomenclatura dessa galera é assim. Todos eles começam com ácido. Aí aqui HCl vai ficar cloro, que é o ânion, mais hídrico. Então vai ficar clorídrico. Então é o ácido clorídrico. O BR é ácido bromídrico. O HI é ácido iodídrico. O HF é ácido fluorídrico. O HCN é ácido cianídrico. O H2S é ácido sulfídrico. Aí, todos esses carinhas que terminam com hídrico, quando a gente vai colocar para sal, todos que terminam com hídrico, vai ter a terminação de eto. Ou seja, se não tiver oxigênio, o sal ele vai ter essa nomenclatura para eto, certo? Então, aqui o íon Cl-, você tira um oxigênio, você tira o hidrogênio. Então, vai ficar Cl-. Cl-, então, é o íon cloreto. Certo. Br-, a gente pode botar -1 ou só um menos. É o brometo. Aí o I-, é o iodeto. O F-, é o fluoreto. O CN-, é o cianeto. E o S-2, o único que tem carga -2, porque tem 2 hidrogênios, é o sulfeto. Certo. Então, por exemplo, se a pessoa disser o seguinte, eu tenho o cloreto de alumínio. Isso aqui é um sal. Esse sal, cloreto de alumínio, qual é a fórmula dele? Aí, para saber a fórmula, eu tenho que saber quem é o cloreto. Cloreto, eu já sei, cloreto é o Cl-, ou seja, se tem eto, não tem oxigênio, ou seja, o eto é para o sal que não tem oxigênio. Não tem oxigênio. E o alumínio, ele é um metal, ele é um cátion. De que família ele é? Alumínio, ele é da família 3A. Certo? E se ele é da família 3A, o NOx dele é +3. Tá? Ou seja, a galera que é da família 1A,
vai ter um NOx para formar esses compostos mais um. A galera da família 2A vai ter o NOx mais 2. E a galera da família 3A vai ter o NOx mais 3, certo? Na prova, tanto da Unifor como da Unitrichos, vem a tabela periódica na prova. Então, facilita o aluno a, quando escutar um elemento tipo alumínio, cálcio, magnésio, sódio, essas coisas, olhar qual é a família dele, para saber qual é a carga dele, tá? Então, o cloreto é o Cl-, o alumínio é o Al mais 3. É quando você junta esses dois, tem que colocar sempre o positivo primeiro. Tem que colocar Al mais 3, Cl menos 1. Aí, quando troca, faz a regra da cruz, o 1 não precisa ser escrito. Então, vai ser AlCl3. Então, a AlCl3 é o cloreto de alumínio. Ah, tá certo, professor. Porque eu tinha muita dúvida de definir como era, assim, é o NOx, né, que você falou? Sim. Eu não sabia quando era que ficava 3, ou 2, ou 1. Aí agora eu tô entendendo que é pela família. É, pela família. Uma Aí, joia. por exemplo, vamos botar assim, ó, brometo de cálcio. Brometo de cálcio. Aí o cálcio é da 4A, né? Não. É não? O cálcio, não. Você pode procurar na tabela. O cálcio é o elemento Ca. Ah, tá certo. Eu tava olhando carbono lesado. Tá aqui, professor. 2A, tá Pois certo. é, 2A, exato. O cálcio da família 2A. Só o C é carbono. E aí o brometo é Br-. Aí quando você junta os dois, fica Ca mais 2 Br-, faz a junção, vai ficar BR2, CaBr2. né? Certo, Então, esse é o brometo de cálcio, certo. certo? Se tiver assim, ó, sulfeto de magnésio. Sulfeto de magnésio. Aí fica da mesma forma, né, professor? Que também é da 2A. Aí assim, o sulfeto, ele é o único que é menos 2, ó. Ou seja, ele é o único dos etos que tem carga menos 2. Então, vai ser S menos 2. E o magnésio também é da família 2A. Vai ser o Mg mais 2. Quando tem 2 e 2, você fazer a regrinha, você pode simplificar o 2 com 2. Então, vai ficar MgS. Então, vai ficar Tá certo. MgS. É como se você cortasse o 2 com 2. Entendi. Não fica Mg2S2, não. Fica só MgS. Ah, tá certo. Tá? Tá certo. Sabia não, professor. Aí, você pode também ter essa... Esses metais que a gente colocou aqui são metais da família dos elementos representativos, né? Você pode ter assim também. Você pode ter, por exemplo, você pode ter o fluoreto ferroso. Ou você pode ter, por exemplo, o iodeto férrico. Então, existem alguns cátions que são de metais de transição. Um deles é o ferro. O ferro é um cátion que é um metal de transição. Aí os caras, eles fizeram o seguinte, o ferro ele pode ser mais 2, ou o ferro ele pode ter NOx mais 3. Quando ele for mais 2, eu posso escrever
como se fosse ferro 2, colocando com algarismo romano, ou escrever o íon ferroso, ou seja, o NOx do metal de transição menor, a gente coloca oso. E aqui o ferro que é mais 3, eu chamo ele de ferro 3, ou chamo de férrico. Certo. Isso acontece para outros elementos também, certo? Só que, assim, são muitos elementos, tá? E tem regrinhas para facilitar também esses decorebas. Mas o ferro, ele é bem conhecido, é por isso que eu fiz questão de citar ele. Então, o fluoreto ferroso o ferroso é o ferro mais 2, com o fluoreto, que é o F-1. Se fizer a cruzadinha, vai ficar o FeF2. E o iodeto férrico, o férrico é o ferro mais 3. O iodeto é o I-1. Se você juntar, então vai ficar FeI3. Professor, o iodo, qual é a família dele? O iodo, a família dele é 7A. 7A. Ai, como é que a gente sabe que ele é -1, o NOx dele? Ah, porque vamos lá, ó. Todos os etos aqui, ó, são -1, a não ser o sulfeto. Certo, certo. Ó, porque eles vieram daqui, ó. Eles vieram daqui, ó. E todos só tem um hidrogênio. Então, quando esse cara perde um hidrogênio, o íon Cl, ele fica -1. Certo. Todos esses etos aqui são -1. O sulfeto é que é -2. Certo, professor, entendi. Certo? Quem é da família 7A tem uma tendência de querer ganhar um elétron para completar o octeto deles. Então, quem é da 7A tem a tendência a ganhar um elétron e ficar com carga -1. Então, a regra do 1A, 2A acompanha só até a 3A, é isso? Esses são os metais, sim. A partir da 4, não, né? Aí tem que ver a particularidade, né, de cada um. Certo. Ó, aí, a gente tem os outros ácidos. Esses são os hidrácidos. Aí tem os oxiácidos. Os oxiácidos são ácidos com oxigênio. Tá aqui, com oxigênio. E os oxiácidos, ele tem esse seguinte formato: H, N, X, O, M. Como se fosse assim, ó, você tem, se é um oxiácido, se é um ácido, tem que ter o H na frente. Se é um oxiácido, tem que ter o oxigênio também. E tem que ter um X, que é algum elemento, certo? Certo. De algum elemento central. Aí, para a gente descobrir o nome, tem duas regras do ácido. A primeira regra utiliza o NOx. Aí, nessas moléculas aqui, triatômicas, moléculas grandes, o hidrogênio vai ter sempre NOx +1. E o oxigênio vai ter sempre NOx -2. E aí a gente calcula o NOx do elemento X. Aí, se o NOx do elemento X der +7, o nome do cara vai ser ácido
pé ao nome do ânion, ico, mais ico. Se der mais 6 ou mais 5, vai ser ácido, tarará, ico. Calma que eu vou dar exemplo. Se der mais 4, mais 3, vai ser ácido, tarará, ouso. Uhum. Tarará é o nome do ânion. Certo. E mais 2 ou mais 1, ele... Aqui é o nome do ânion, não. É o nome do elemento central. Uhum. Elemento central. E se der mais 2 ou mais 1, é ácido, hipo, mais uso. Então, por exemplo, a pessoa faz assim, ó, HNO2. Uhum. Aí, o H, o NOx dele é mais 1. Uhum. O O é menos 2. A soma dos NOx de uma molécula neutra é 0. Então, o H é mais 1, o O ele é menos 2. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Ou seja, são 2 oxigênios. Cada oxigênio tem NOx menos 2, então 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, Uhum. para zerar tudo, o NOx do nitrogênio aqui Tem que ser tem que ser mais 3, né? mais 3. Uhum. Então, como o NOx do nitrogênio é mais 3 termina com oso. Então, seria a junção da palavra nitrogênio mais oso. E em alguma dessas junções, os químicos fizeram algumas modificações. Por exemplo, nitrogênio mais oso, eles preferiram tirar o gênio, Nitroso, né? deixar exatamente ácido nitroso. Certo. Aí, se você tiver assim, ó, H2SO4, aí o H é mais 1, o O é menos 2, então 2 vezes mais 1 dá mais 2, 4 vezes o menos 2 do oxigênio é menos 8, mais 2 com menos 8 dá menos 6, então o S é mais 6. Uhum. Mais 6 é o que termina com ico. Só que o S, ele é um enxofre. O S, o nome do elemento é o enxofre. Só que os químicos, eles cagam pau. Então, o enxofre, ele não é o nome usado na hora de fazer as fórmulas dos caras aqui. Você tira Uhum. enxofre e você usa a palavra sulfuro, Uhum. porque esse elemento, em latim, ele é sulfuro. Então, Uhum. é sulfuro mais ico. Então, fica ácido sulfúrico. Certo. Vai ficar ácido sulfúrico, tá? Se eu tiver assim, ó, H3PO2. Vai ser o Aí, NOx do H3, mais o 3, H é né? mais 1. 3 vezes Uhum. mais 1 é mais 3. O O é menos 2. 2 vezes menos 2 4. é menos 4. E Então, aí o do P aqui vai ser mais 1. Uhum. Mais 1 é esse cara aqui, hipouso. O P, ele é o fósforo. Então, vai ficar hipofosforo.
fosforoso. Uhum. Então, vai ficar ácido hipofosforoso. Certo? Se tiver assim, HClO4. Aí o HClO4, o H é mais 1. Mais um. Aqui é menos 2. 4 vezes menos 2 Menos 8. 8. Cl fica mais Cl fica 7, né, mais professor? 7. Mais 7 é aqui em cima. Então, fica Percólico, ácido né? perclórico. Fica ácido perclórico. Essa tabela, ela ajuda muito. Só. Uhum. Porém, ela tem alguns probleminhas. Uhum. Porque quando você dá umas regrinhas assim, geralmente tem algumas exceções. Uhum. Tá? Porque essas regras são para facilitar, a pessoa não tem que decorar assim, tipo, sem regra nenhuma, tudo. Uhum. Mas tem exceções. Então, a exceção a essa regra tem várias, mas as mais importantes são o H2CO3 e o H3BO3. Uhum. Esse cara aqui é ácido carbônico, mas Uhum. se a gente fizesse a regra, não ia bater carbônico. Certo, O professor. cara aqui é ácido bórico. Bora. E se a gente fizesse a regra, não ia bater esse cara aqui. Então, Tá? decore e só isso mesmo, né? Esses são os principais. Tem mais, mas esses são os Uhum. principais. Que a química a gente aprende muito colhendo informações, anotando e decorando. É uma matéria muito decorativa. Uhum. Tá? Aí, tem outro modo de eu saber a nomenclatura dos dos ácidos. Tá? Que é um modo que eu acho importante, por isso que eu vou ensinar aqui, que é assim, dos oxiácidos. Então, só vale para oxiácidos. Uhum. Esses caras que terminam a nomenclatura com ico, eles são chamados de ácidos padrões. É um ácido padrão, o que termina com ico, Uhum. certo? Se você acrescentar um oxigênio, ele vai para per-ico. Se você retirar um oxigênio, ele vai para uso. E se você retirar de novo outro oxigênio, Tipo, né? ele vai para hipouso. Uhum. E esses ácidos padrões, que são os que terminam com ico, tem uma regrinha idiota para decorar, Uhum. que é assim, ó, não como bolo claro. A pessoa é racista e não come bolo claro. Bolo branquinho não come, não. Só pão sírio. A Uhum. pessoa não come bolo claro, só pão sírio, que é um pão mais escurinho. Aí, do lado esquerdo aqui, você coloca os hidrogênios. Certo. E do lado direito, você coloca os oxigênios. Aí, dos hidrogênios, você faz a seguinte sequência. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, desse Uhum. lado aqui é 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E Uhum. desse outro lado aqui é 3, 3, 3, 3,
São 4, 3 e 3 quartos. 4, 4, 4. Então, é o contrário. São 4, 3 e 3 4. Quando você fizer essa regra idiota, ou seja, não como bolo claro, só pão sírio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 para os hidrogênios, e 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 para o oxigênio, ou seja, 3 4 e 4, 3, você vai ter as fórmulas dos ácidos padrões desses elementos. Então, por exemplo, HNO3 é o ácido nítrico. H2CO3, todos aqui terminam com ico. Todos são ácidos padrões e todos terminam com ico. Então, esse aqui é o ácido carbônico. O H3BO3 é ácido bórico. O HClO3 é ácido clórico. O H2SO4 é ácido sulfúrico. O H3PO4 é ácido fosfórico. E o H4SO4 é ácido silícico. Todos esses caras aqui terminam com ico. Tá. Aí, a gente aqui não aprende só esses caras. Porque, por exemplo, se você tem o HNO2, você percebe que o HNO2, ele é o HNO3 sem o oxigênio, Menos o tirando o oxigênio. oxigênio. Então, se tira o oxigênio, ele vai ser uso. Então, esse cara vai ser um nitroso. Ou seja, você, na verdade, está aprendendo vários aqui. Certo? Se você tem o HClO2, se o HClO3 é clórico, ou seja, se você tem um oxiácido com cloro, você vai mirar nesse aqui. Vai comparar com esse. Aí tem um oxigênio a menos. Então, se tem um oxigênio a menos, a nomenclatura vai mudar para uso. Então, esse aqui seria ácido cloroso. Certo? Aí, professor, se fosse clorídrico, já era um hidrácido, não era? Clorídrico já não tem oxigênio, seria só Não ia ter HCl. oxigênio, né? Certo. Por isso que tem que ver direito para não confundir. Tá? E esses caras aqui, ó, quando eles perdem os hidrogênios, ó, eles se transformam nos ânions, que vai ajudar a formar os sais. Então, ó, o NO3, ó, tem um hidrogênio aqui. Se ele tirar, vai ficar ó, NO3 menos. Certo. E o ico, ele acaba se transformando no átomo. Nitrato, né? Então, o NO3 menos é o nome do íon, é o nitrato. O NO3 menos, ele é o nitrato. Aqui, se eu tirar os dois Hs, vai ficar CO3 menos 2. O CO3 menos 2 é o carbonato. Aí o HBO3, se eu tirar os 3 Hs, vai ficar BO3 menos 3. É o íon borato. Se eu tirar o H aqui, vai ficar ClO3 menos. É o íon clorato. Aqui, se eu tirar os dois Hs, vai ser o SO4 menos 2. É o íon sulfato. O H3PO4, se eu tirar os 3 hidrogênios, vai ser PO4 menos 3. É o íon fosfato.
E o H4SiO4 vai ficar o SiO4 menos 4 é o íon silicato. Uhum. Então, na hora de formar o sal, essas coisas aqui são importantes, tá? Aqui o ico se transforma no ato quando é sal. Certo. E o oso se transforma no ito. O oso se transforma no ito, tá? Então, se o cara tiver assim, ó. Primeiro, se o cara botar assim, quem é o sulfato de sódio? Então, o sódio é o Na, que é da Uhum. família 1A, mais um. E o sulfato, a pessoa já tem que conhecer o sulfato daqui, ó. Se ele sabe essa regra, ele sabe o ácido sulfúrico, sabe que tem 2 hidrogênios e sabe que o sulfato é o SO4 menos 2. Menos 2, Então, certo. ele tem que saber tudo isso para poder saber essas nomenclaturas. E aí, quando você junta, vai ficar Na2SO4, Uhum. sulfato de sódio. Aí, se tiver assim, qual é a fórmula do nitrito de cálcio? Então, o cálcio é da família 2A, mais 2. Uhum. E o diabo do nitrito? O diabo do nitrito vem do nitrato. Uhum. O nitrato é o NO3 menos, aqui, ó, o NO3 menos. Só que o ito, ele é com oxigênio a menos. Ou seja, o átomo NO2. está aqui e o Uhum. ito, ele tem um oxigênio a menos. Então, vai ficar NO2 menos. Então, se o nitrato é o NO3 menos, o nitrito é o NO2 menos. É só tirar um oxigênio. Então, se eu tirar um oxigênio em todos, eu vou ter todos terminados com ito, Certo, Daniel. certo? Então, tem o clorito, o nome desse íon, que é o ClO2 menos, o sulfito, o fosfito, e assim vai. Aí, aqui, quando você junta, o 2, ó, ele vai descer. Só que eu tenho que Uhum. tomar cuidado que já tem um 2 aqui. Então, quando isso acontece, a gente coloca um parênteses. Então, vai ficar Ca Uhum. NO2, 2. Uhum. Então, esse é o nitrito de cálcio, Certo, professor. tá? Então, essas Uhum. regras todas é para facilitar a nomenclatura de sais e essas partes aí de ácidos, bases, sais e óxidos vão ser a parte importante aqui dessa questão. É um assunto das funções inorgânicas e esse assunto ele é importante. Daniel, tu tem exercício só disso, sem ser assim, já utilizando como é na Unifor? É porque assim, esse assunto você tem que aprender geral e tanto Uhum. faz onde você vai aprender. Uhum. Tanto faz onde você vai aprender. Aí tu tem como me mandar algum? Tem, Porque então, o que tu me mandar vai ser o que eu vou ter acesso para fazer, entendeu? tá. Até para eu conseguir decorar isso, assim, eu acho que eu exercitando eu consigo decorar um pouquinho mais fácil. Sim, sim. É importante memorizar isso e treinar. Né? Ave Maria. E Todo eu livro acho de que. química, tem uns livros de química do Hum, primeiro ano, hum, livro de química, o Ricardo Feltri ou o Tito Canto, que são importantes, que tem explicação, tem curiosidades para enriquecer o aluno nesses assuntos. mas aí tu acha que eu tinha que comprar o livro todo? Eu não sei. Eu tenho ele em PDF, eu te mando. Ou, valeu, Daniel, que aí já me ajuda, que só que eu já vou direto nisso.
Porque tu vai receber as apostilas do Cristo e vai ter também. Mas é tão resumidinho. E aí, né, eu já ia dando uma olhadinha essa semana É. ainda. Então, aqui seria isso mesmo. Ou seja, só com a primeira opção já daria para matar. Bom, aí Uhum. tem o nitrato, ó. Nitrato, que a gente acabou de ver que é o NO3 menos. Aí o potássio, ele é mais um, ele é o K mais, então vai ficar o KNO3. Então, por Uhum. isso que tem aqui o carbonato de potássio, nitrato de potássio. Aí o sulfato. O sulfato é o SO4, menos Uhum. 2. O potássio é K mais um. Faz a Uhum. cruzadinha e fica K2SO4. Sulfato de potássio. E esse outro é um íon que é de metal de transição, que é o cromato, que seria Uhum. ter alguns que o aluno teria que decorar. Mas essa questão nem precisou, porque as opções já matavam, certo? Uhum. O cromato, que ele é o CrO4 menos 2, o K ele é mais um, então esse 2 desce para cá, 1 para cá, então ficaria K2CrO4, que é o cromato de potássio. Uhum. Então seria a alternativa C. Questão só de nomenclatura, tá? Com certeza eu tenho que exercitar mais isso, Daniel. Para além da questão, sabe? Sim. Aí, essa questão 22 ele diz assim: um determinado elemento químico pode possuir entre 14, 15 ou 16 nêutrons. Seus isótopos são X28, 92%, com massa igual a 27 e tanto, X29, quase, bem pouquinho porcentagem, ó, 29, 4,68%, com Mais massa atômica instável, né? 28, Uhum. ou seja, ó, o X28 tem 92,23% e massa 27,977. Aí o X29, a porcentagem dele é 4,68 Uhum. e a massa dele é 28,9767. E tinha um X30, Que é 3,09. 3,09% a abundância dele, e Uhum. 29,9741 a Aí isso tem a ver massa. com aquele negócio da estabilidade, Daniel? O fato de ter mais ou ter menos, tem, né? Tem a ver, mas a gente não tem como saber. A gente aqui sabe, óbvio, que esse cara que tem a maior porcentagem, ele Uhum. é o mais estável, é o isótopo mais estável, Uhum. certo? Aí ele diz, nesse contexto, pode-se afirmar que o elemento químico em questão, então ele quer saber sobre o elemento químico em questão, tá? Uhum. Primeiro é você perceber que quando a gente tem isótopos, para a gente descobrir a massa atômica desses isótopos, a gente tem que fazer uma média ponderada. Uma média ponderada em que os pesos, certo, vão ser essas porcentagens. E, portanto, onde tem a maior porcentagem, a média final vai ser bem próxima a ele. Uhum. Então, nas opções tem que a massa atômica pode ser 28,1, Uhum. 29,1, 30 e 28,1. Obviamente, como aqui é 90%, Uhum. vai ser o 28,1. Então, já Uhum. elimina esse item, já elimina esse item, já elimina esse item. Porque se a gente for fazer a média ponderada, vai dar bem perto disso aqui. Eu nem preciso fazer os Uhum. cálculos, porque eles colocaram muitas casas decimais. Então, o Uhum. aluno acaba tendo que perder muito tempo, tá? Certo. E aí, agora, basta a gente só ler para tentar descobrir algo.
Como esse cara, ó, aqui é 28, aqui é a massa, certo? Uhum. 28. A gente vai olhar o seguinte, ó, tem peso atômico 28,1, encontra-se na coluna 14 da tabela periódica, sendo ele um semimetal. Ou então, nessa última opção, tem peso atômico 28,1 e encontra-se na coluna 6A da tabela periódica, sendo ele um ametal. Ó, aqui ele tem 28, 29 e 30. Aqui ele diz ó, que esses elementos têm 14, 15 e 16 nêutrons. Então, esse cara ele vai ter 14 nêutrons, esse cara vai ter 15 e esse cara vai ter 16, certo? Uhum. E esse carinha aqui, 28 é o número de massa. Como ele Uhum. tem 14 nêutrons, esse cara aqui ele vai ter 14 prótons. Então, eu teria que pegar o número atômico desse cara é 14. Eu teria que localizar o 14 na tabela periódica. Porque número atômico é a mesma coisa do número de prótons. Exato, número E aí, atômico. somando, claro, com o nêutron, né? Porque só tem o que tem massa é nêutron e próton, aí dá Sim, o número de massa, né? perfeito, perfeito, exato. Aí eu vou na tabela periódica e procuro 14. Eu nem preciso fazer a distribuição eletrônica nem nada, porque na prova já tem a tabela periódica, É, tá certo. certo? Aí o número atômico é, 14. é o nitrogênio, professor? Não, Ah, não, não. Olhei, foi massa atômica. número Número atômico é em atômico. cima, né? É, Uhum. Então é o silício. silício. E o silício é na família 4A, 4A, que é isso, o grupo 14, certo. certo? Grupo 14 ou coluna 14. Uhum. Então, por isso que vai ser a alternativa A. Ah. E aí, ser semimetal ou ametal, como é que eu tinha como saber, professor? Não, só sobra essa opção. Mas eu digo assim, o que que quer dizer? Na tabela periódica ser um semimetal, onde é que eles ficam? Na tabela periódica é uma tabela que tem dividido as suas regiões. Tem uma região dos metais, tem uma dos semimetais, e tem uma dos ametais, e tem os gases nobres. É uma divisão. E esse Certo. elemento ele realmente é um semimetal. Uhum. Sim. Então, era uma questãozinha de... De lembrar primeiro essa questão da média ponderada, né? É, que não precisava fazer, porque Não precisava fazer, esse cara dominava a aproximar, né? porcentagem, Uhum. então a média ia ficar bem próxima a ele. Uhum. E ainda assim dava uma diferença muito grande, não era para outra? Sim, Tá sim, a certo. diferença é muito grande. Tá bom. Aí tem mais alguma coisa dessa que o senhor lembra que cai, que geralmente eles cobram? Professor? Oi, Oi, tá me ouvindo, né, Daniel? tô. Hum. Essas duas primeiras questões, elas foram questões um pouquinho diferentes, assim, porque a Uhum. Unifor, ela tá mudando um pouco, porque ela batia muito na fisicoquímica, muito, 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 muito. Tipo, E aí pi, né? ela começa essa prova com duas questões que não são de fisicoquímica. Uhum. Então, ele já deixa o aluno meio que, ops, cadê a nossa fisicoquímica? Só que as próximas duas é de fisicoquímica. Entendi. Então, são questões mais comuns de aparecerem. Uhum. Essa 23 é de um assunto chamado propriedades coligativas, Uhum. propriedades coligativas.
E o que são as propriedades coligativas? São propriedades de soluções que, quando a gente coloca um soluto não volátil, coloca um soluto para se misturar com aquela solução, essas propriedades são alteradas, tá? Essas propriedades são a pressão de vapor, aí você tem o ponto de ebulição, tem o ponto de fusão, e tem a pressão osmótica. Aí, quando você adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor, ela diminui. O ponto de ebulição aumenta. O ponto de fusão diminui. E a pressão osmótica aumenta. É só a gente pensar assim, água com sal que dá certo mais ou menos, né, professor? Dá. Aí, e quando você tem soluções e quer comparar uma com a outra, você vai comparar pela concentração. Certo. Tá? Então, assim, ó, todas aqui são soluções de C12H22O11. Tá? A solução A, ela é uma solução que tem 1% em massa. Ou seja, é uma solução que tem 1% em massa do soluto. Já a solução B é 1 mol por litro. E a solução C, ele deu a fração molar, que esse X é fração molar, de 0,25. Que significa que é 0,25 mol de soluto. Para 1 mol de solução, é, professor? É, para 1 mol de solução. Certo. Para 1 mol de solução. Dá 3, aí, tipo, medidas diferentes, né? É, exato. Ele dá 3 soluções com unidades de medidas diferentes que ele quer que você compare. Qual dessas é a maior? Então, a maior... O cara com a maior concentração, ele vai ter a menor pressão de vapor. Ele quer que você fique doido pensando nisso aí. Tá? Porque o que tiver a concentração maior vai ser aquele que o efeito coligativo vai ser maior. Só que o efeito coligativo na pressão de vapor é diminuir a pressão de vapor. Sim, Certo? sim. Então, o da concentração maior vai ser a pressão de vapor menor. Então, fica uma coisa doida mesmo. Não, mas faz sentido, professor. Essa parte para mim faz super sentido. É tipo assim, uma coisa mais concentrada é como se ela evaporasse menos. Sim. Até Só aí que essa eu questão, acompanho. vamos lá. Só que essa questão, eu fiz essa questão, e durante a resolução dessa questão, na hora da prova, eu percebi que tinha 2 itens certos. Ixi, então deve ter sido anulado, né? Aí eu falei com o professor e ele fez o requerimento e tal e anulou. Ó, aqui ele diz assim, ó, a solução A apresenta maior pressão de vapor, certo? Mas aí, professor, como é que eu penso assim, que ele dá em 3 medidas diferentes? Aí o que eu começo a não entender é das medidas, sabe? Eu não acerto comparar uma com a outra. É difícil comparar uma com a outra, tá? O professor, ele também ficou meio doido quando eu falei isso, porque é para a gente precisar comparar aqui, ó. 1% em massa, É 1% em titulação, é, massa, professor? é como se fosse assim, ó, é 1 grama em cada 100 gramas. Certo, É 1 grama de soluto certo. para cada 100 gramas de solução, certo? Aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algumas aproximações, tá?
Como essa solução aqui tem a ver com soluções aquosas, certo? A gente coloca a densidade da solução como sendo a densidade da água, 1 grama por ml, certo? E esse C12H22O11, a massa molar desse cara aqui gigantesco é grande. Então, vai ficar 12 vezes 12, porque cada carbono é 12. Mais 22. Mais 22, mais 11 vezes oxigênio é 16? 16, pronto. Então, vai ser 144, mais 22, mais 160, mais 176. 76. Então, esse com esse vai ficar 342 gramas por mol. Então, 1 grama, para achar em mol, porque todos aqui é bom você deixar em mol por litro. Certo. Para poder comparar. Certo? Seria legal você deixar todos em mol por litro. Então, 1 grama, você dividiria por 342, para saber quantos mols são. E 100 gramas, 100 gramas é 100 ml. E 100 ml é 0,1 litro. Tá? Então, ficaria 1 dividido por 342. Então, ficaria 0,0029 mol em 0,1 litro. Então, você anda uma casa aqui, então vai ficar 0,029 mol por litro. Então, essa é a primeira. Já dava para saber que 1% em massa é uma concentração muito pequena. Ou seja, 1% daquela massa é do cara. E como esse cara tem uma grande massa molar, aí lascou mesmo. Tá. Aí a solução B é 1 mol por litro. E a solução C a gente tem que fazer qual é a concentração dele. Então, assim, é 0,25 mol de soluto para 1 mol de solução. Só que nesse 1 mol de solução, eu tenho 0,25 mol do soluto e eu tenho 0,75 mol de água. Certo? Mol de água. A água, a massa molar da água é 18. Tá? Então, se eu pegar 0,75 e multiplicar por 18, eu tenho 13,5 gramas de água, que é 13,5 ml. Tá? Certo. De Então, água, ok, né? Porque equivale. Então, a gente tem que fazer essa aproximação. Então, é 0,25 mol de soluto. E como eu tenho que passar para litro, vai ficar 0,0135 litros. Ó. Eu volto 3 casas. Certo. E aí, se eu fizer essa divisão, que eu estou usando a calculadora aqui, que eu sou gaiato, né? 0,25 dividido por 0,0135 vai ficar 18,5 mol por litro. Ou seja, é uma concentração grande. Então, o C é o que tem a maior solução, maior concentração. E o A é o que tem a menor concentração. Então, quando ele diz assim, ó, a solução A, que é essa aqui, apresenta maior pressão de vapor da água. Eu achei que essa frase ficou mal feita. Porque quando eu li na hora da prova, eu achei que ele estava querendo dizer que a solução A apresentava uma pressão de vapor maior que a da água. Tá errado isso. Tá errado, Daniel? Tá errado, porque a água, quando você adiciona um soluto, solução, né? a pressão de vapor diminui. Então, a água pura é que tem uma pressão de vapor maior do que a dessa solução, porque essa solução se acrescentou um cara. Então, eu marcaria falso. Só que o professor e o gabarito da Unifor disse que o item A também era certo.
Porque, na Uhum. verdade, eles estão querendo dizer que, dentre esses três, Sim. a pressão de vapor do ar é maior. É como se ele fosse o menos concentrado, é? Dos três. É, ele é o menos concentrado, então ele é o Uhum. que vai, o soluto vai abaixar menos a pressão de A vapor pressão de dele. vapor. Então, por Entendi. isso que dentre os três ele vai ter a maior pressão de vapor. Só que eu não estou Entendi. lendo isso aqui. Ele É, fala com maior certeza. pressão de vapor da água. Uhum. Então, Com para mim, certeza. ficou confuso. Mas a Unifor deu o gabarito correto. O item A, Uhum. mas o item C também está correto. O item C, Menor ponto a de solução congelamento. C apresenta menor ponto de congelamento. Sim, ó, porque o C é o mais concentrado. Uhum. Quanto maior a concentração, mais vai diminuir o ponto de fusão. Então, dos três, o C é o que tem o menor ponto de congelamento. Mas, professor, diminui ou aumenta? Por Não, exemplo, diminui mesmo. Por exemplo, a água com diminui. sal, ela vai congelar a -2, a -3. Ah, Porque entendi, o entendi, soluto faz com que o ponto de fusão reduza, diminua. entendi, E quanto mais concentrado, mais vai ter a redução, entendi. mais vai ter o efeito coligativo, que é de reduzir o ponto de congelamento. Então, é por isso que a solução C realmente apresenta um menor ponto de congelamento. Entendi. Agora entendi. E olha, que é uma temperatura mais baixa, né, para É, vai congelar. ser uma temperatura mais baixa. Entendi. Mas, professor, eu ainda tenho muita dúvida na transformação das unidades, assim, de como é que eu transformo de percentual de massa para mol por litro e depois o para entender assim que a solução que queria dizer aquele X queria dizer Fração molar. isso, fração Pois é, molar. tem aula sobre isso, que eu também vou te mandar, mas tu tem que procurar Uhum, esse assunto chamado concentração das soluções. uhum, Concentração das soluções. É um assunto bem importante você saber o que significa. No caso, só não sabia esse X. O X é uhum, uma unidade de concentração chamada fração molar, que é o número uhum, de mols do soluto de uma substância em relação ao número de mols da solução toda, certo, tá? Aí tem a certo. solução A, que é a porcentagem em massa, que é o título. Tem a Uhum. molaridade, que é mol por litro. É um assunto bem rico que aparece em muitos tópicos da físico-química. Isso era que eu precisava também de umas questõezinhas, professor. Se eu conseguisse separar para mim, ou soubesse me indicar onde é que eu encontro. Tá? Eu vou... Porque, assim, essas questões, para tu ter esse apoio, eu tenho um livro em PDF para te mandar, e tu pode pesquisar também livros em PDF que tem esses assuntos. Porque, Uhum. na verdade, os livros são bons. Porque, assim, a apostila é muito resumida. Muito, professor. Aí, às vezes eu fico perdidinha quando eu pego para estudar. Não consigo fixar, sabe? Então, é preciso ter, tipo, ter algum material, mas, assim, eu tenho alguns livros em PDF e também já tenho alguns TDs Pronto. assim, de questões, não de teoria, de questões, só desses Uhum. assuntos. Assim, questões que caíram recente, questões que eu acho importantes. Tá? Uhum. Essa questão 24, ela é de pH. Uhum. Tá? Então, ele diz assim, ó, questão 24. O pH é definido como potencial hidrogênio iônico, que é uma escala logarítmica que indica com valores de 0 a 14 se a solução é ácida, neutra ou é básica. Considere as seguintes soluções. Então, a gente já tem uma noção do que é o pH, certo? Uhum. De 0 a 7 vai ser ácido, no 7 é neutro e de 7 a 14 o pH é básico. Uhum. E aí ele está dando as concentrações. A solução 1 é 0,005 mol de ácido sulfúrico. Uhum. Tá?
E a solução 2 é 0,001 de ácido acético. Então, vamos fazer o seguinte. O ácido sulfúrico, primeiro, a fórmula dele é H2SO4. Uhum. Aí, ó, quando a gente viu, revisou aquele negócio de ácidos, eu tinha que saber. O ácido sulfúrico é um ácido importante, que a gente tem que conhecer a fórmula, certo? O ácido sulfúrico, ele é um ácido forte. Uhum. Quando a gente vai estudar ácidos, a gente aprende algumas classificações. Eu tenho que saber que ácido sulfúrico é ácido forte. Ácido forte, ele é bem ionizado. Uhum. Então, esse cara, ele se separa assim, ó, H2SO4 se separa assim, ó, 2H mais SO4 menos 2. Uhum. Aí, se a concentração aqui é 0,005, ó, 0,005, quando um mol desse se dissocia, forma 2 desse e 1 desse, se a dissociação for total. Então, como ele é um ácido forte, a gente faz essa aproximação para a dissociação total. Então, se aqui eu tenho 0,005, aqui vai ficar o dobro. O dobro disso aqui é 0,01. E aqui vai ficar 0,005. Certo. Aí me interessa é a concentração de hidrogênio, que é 0,01. 0,01 é 10 a menos 2. E a fórmula do pH é menos o logaritmo da concentração de H+ na base 10. Então, o pH, quando é 10 a menos 2, o pH ele vai ser 2. Porque a gente basta substituir aqui 10 a menos 2. E esse menos 2 ele desce por causa da propriedade dos logaritmos. Então, esse menos 2 desce, já tem um menos aqui, acaba ficando 2. E logo de 10 na base 10 é 1. Então, o pH acaba sendo 2. Então, a solução 1 tem pH aproximadamente 2. Certo. Tá aqui, ó. Menor que 3, beleza, né? Ó, o pH da solução 1 é Ainda tem igual um. a 2. Uhum. Aí, Daniel, e a solução 2? Vamos lá, é ácido acético. Ácido acético, primeiro, é um ácido fraco. É Ele vinagre, não né? vai se dissociar todo. Não vai, não vai, não vai. Então, esse cara, quando ele se separa, é 2H mais CO3 menos 2. Então, esse aqui não é o ácido acético, não, João. O ácido acético é esse aqui, H3C COOH. Certo, professor. Aí vai se separar H3C COO menos mais H+. Então, esse cara aqui, ele é 10, é 0,01, que é 10 a menos 3. Então, se ele fosse totalmente ionizado, ele formaria aqui 10 a menos 3 do H+. E a solução teria pH 3. Só que isso não acontece porque esse ácido aqui ele é um ácido fraco. Então, é menor que 3, né? Ou melhor, maior que 3. Maior que 3, ou seja, menor não, seria maior, porque ele é menos dissociado, tá? Entendi. E, professor, a fórmula do ácido acético, como é que é decorar também? Ácido acético é um nome usual, certo? Ácido acético, ele é um nome usual para etanóico, que é o principal ácido do vinagre. Tá? Ele tem 2 carbonos, ET, só tem ligações simples, e é um ácido carboxílico. Certo? O ácido acético é o nome usual para ácido etanóico. Então, é um ácido, é um composto orgânico, que é estudado na química orgânica, e é um ácido carboxílico. Tá, professor. Certo? Mas ele aparece aqui.
certo? Uhum. Acho que tem mais uma, né? Só para você. Sim, tem mais uma. Uhum. Pera. Professor? Sim, eu vou botar aqui. Ah, Então, ó, essa questão. Essa questão seguinte. Ele diz assim: o álcool isopropílico e isopropanol são as denominações usuais para o nome propan-2-ol, uma substância química incolor e de forte odor, sendo o mais simples exemplo de um álcool secundário. É isômero de posição do propanol ou do N-propanol. Então, assim, a gente que conhece química orgânica já deve saber a fórmula desse aqui. Propan-2-ol é prop, são 3 carbonos. Chat próprio, aham. Só tem ligações Ligação simples entre simples. eles. E E no no 2 tem um ol, segundo, que é um álcool, álcool. né? Então, você Uhum. coloca os hidrogênios para completar. E aí Uhum. fica C3H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O. Uhum. Então, essa é a fórmula desse cara, ó, C3H8O. C4, Uhum. não, já morreu. C4, não, já morreu. Então, esses dois aqui já morreram, já, esses itens. Mas ele pergunta a respeito desse, professor? Acho que sim. Vamos ver. Ó, é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio, Ah, ok. desconsiderando possíveis contaminantes e interferentes intermoleculares. Uhum. A combustão de 0,55 gramas do álcool isopropílico gera 0,561 gramas de dióxido de carbono e 0,306 de água. Sim. Uhum. Aí ele quer, ó, a fórmula mínima do álcool isopropílico, bem como a razão molar mais próxima, não corrigida, para a composição desta fórmula mínima, a partir desses valores, será. É, ele quer a fórmula mesmo, né? A fórmula mínima é essa. Uhum. C3H8O, tá? E aí, a gente tem, ó, esse álcool isopropílico. Vou botar aqui, ó, isopropílico. Mais o oxigênio, dando CO2 mais água. Que isso é a fórmula básica da combustão, né, professor? É. Uhum. Aí ele está dando que 0,255 Uhum. gerou 0,561 Uhum. daqui e zerou 0,306 de água, Uhum. certo? Aí, assim, a água, ela tem 2 hidrogênios e um oxigênio. A massa molar dela é 18, Uhum. certo? Mas, ó, a massa de hidrogênio é 2 sobre 18 da massa do cara. Certo. Que 18 é a massa total da água, Uhum. mas desses 18, 2 não é do hidrogênio. Sim. Então, 2 sobre 18 de 0,306 vai ser a massa de hidrogênio, Ah, certo? Então, se eu certo. pegar aqui, ó, 2 vezes 0,306 dividido por 18. Então, é 0,034.
essa aqui é a massa de hidrogênio. Uhum. Porque todo o hidrogênio daqui vai vir para cá, Uhum. tá? Então, eu descobri que aqui eu tenho de hidrogênio, eu tenho 0,034, Uhum. certo? De carbono vai vir daqui. O carbono, o CO2, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então, 2 vezes 16, 32, com 12 dá 44. Só que de Uhum. carbono é 12 sobre 44. 44. Uhum. Então, eu vou fazer 12 sobre 44 dessa massa aí, que é para saber a massa de carbono que foi obtida. Certo. Então, 12 vezes 0,561 dividido por 44. Então, aqui vai dar 0,153 de carbono. Uhum. E de oxigênio vai ser o restante, então. Porque de oxigênio, se eu já sei a massa do hidrogênio aqui no álcool isopropílico, se eu já Uhum. sei a massa do carbono, dá para achar a massa de hidrogênio subtraindo. Uhum. Então, eu pego o 0,255, subtraio 0,034 e subtraio 0,153. Então, de oxigênio é 0,068. Certo. Números muito feios. Uhum. Aí, para saber a fórmula mínima não corrigida, o que é que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que dividir todo mundo pela massa molar de cada um. Uhum. O hidrogênio é 1, então vai ficar a mesma coisa, vai ficar 0,034. O do carbono é 12, então eu tenho que pegar 0,153 e dividir por 12. Vai ficar 0,01275. E do oxigênio eu tenho que dividir por 16. Uhum. 0,068 dividido por 16. Dá 0,00425. Certo? Uhum. Aí, Daniel, e agora? Como é que eu termino essa bagaça? Depois que você divide pela massa de cada um, a massa molar de cada um, para saber essas quantidades em mols, você Daniel, agora. eu, assim, além da dúvida geral do assunto, eu fiquei com dúvida só nesse último passo. Quando Então, tu divide divide pela massa molar do cara para descobrir quantos mols tem. Então, o hidrogênio eu vou dividir por 1, o carbono eu vou dividir por 12, porque isso aqui é uma massa. Para eu saber Uhum. quantos mols tem em uma determinada massa, eu divido pela massa molar. Certo, certo, O certo. oxigênio é 16, então eu divido isso aqui. Então, isso aqui são a quantidade em mols que Uhum. tem do álcool isopropílico. Aí você agora divide pelo menor deles, é uma regra. Você vai dividir pelo menor número desses três, que é esse Ah, aqui. entendi. Então, é por isso que aqui vai ficar 1. Uhum. E você vai dividir pelo menor número desses, esse aí, e esse menor número é esse cara aqui. Então, você pega esse Uhum. aqui, que é o 0,034, e divide por 0,00425, Uhum. certo? Aí, quando você faz essa divisão aqui de hidrogênio, deu exatamente o número 8. Engraçado, né? Que aqui dá 7,91. 7,91 é mais próximo. Uhum. Ele quer a mais próxima. Aí, quando você pega o carbono, que é 0,01275 e divide por 0,00425, fica 3. Uhum. Então, o mais próximo mesmo dessas opções A é o B, né? lineal. 2,98 é o mais próximo de 3
E Ah, 7,91 é mais próximo do 8. Então, vai ser item A. mas, Daniel, dá uma olhadinha no D. 3,01, né? Mais próximo, não de 3. Mas o 7,5 Longe do 8, é né? bem longe do 8. 7,5 Entendi, é bem entendi, longe, entendi. certo? Uhum. E o 3,01 é perto, mas não é tão mais perto. O outro é 2,98, é só 0,01. É, tá certo. Então, acho que a opção mais próxima seria aquela mesmo, Beleza. certo? Uhum. Mas, Daniel, assim, eu fico com muita dúvida de como é que eu vou aprender a fazer uma questão dessa, sabe? Assim, que eu posso até resolver ela de novo depois, Não, mas... não, tu vai ter que olhar, mas é porque assim, ela é uma questão difícil. Uhum. Mas já caiu uma dessa na Unifor. Já caiu, ou Aí, seja, né? já caiu uma É. questão, só que não queria saber essa bicha aí não corrigida, não. Uhum. Mas é uma questão importante. Mas eu digo assim, eu fico pensando, como é que eu vou conseguir pegar, assim, vamos dizer, fluência nela? Tu entende? O que é que eu estudo, o que é que eu vou revisar, o que é que tem de exercícios mais fáceis dessa Não, matéria isso é que uma eu possa dificuldade para fazer? todo mundo. Questões parecidas com essas questões que caem. É uma dificuldade para todo mundo, assim. A Unifor, ela tem um vestibular bem próprio dela, assim, e é difícil encontrar questões similares, questões do mesmo estilo, para o aluno treinar e ficar capacitado para fazer a prova. Então, os professores morrem de procurar materiais e sabe que a prova, né, é semelhante, ou seja, essa questão ela caiu aqui, e eu te garanto que teve uns 6 anos atrás que caiu uma questão muito parecida com essa, tá? Aham. Então, assim, quem realmente está por dentro e faz muitas questões da Unifor, acaba que não se surpreende. Olha para uma Uhum. dessa aqui e diz, não, eu já fiz uma parecida, só que aqui as contas estão mais feias, mas eu já fiz uma parecida. Então, essa questão ela É, não foi novidade para mim. Dentro das questões da Unifor, ela não foi para mim. E aham. também não pode ser para um aluno que quer passar. O aluno que quer passar, ele É, tem que realmente conhecer o estilo e eu o modo, porque ele tô não tem querendo muito chegar material para aí. se estudar. Ele não pode ficar só lamentando, reclamando da vida. Não, ele Não, tem que de jeito nenhum. estudar o que pode, o que Aí dá. eu tô querendo só assim, um passo a passo, mano, estuda isso, pesquisa isso, que aí eu vou, entendeu? Eu corro atrás, mas eu não tô sabendo como é que eu corro. Tu Então, entende? esse assunto aqui, ele se chama fórmulas químicas. Uhum. Esse assunto aqui se chama fórmulas químicas. Aí tem a fórmula centesimal, a fórmula percentual, a fórmula mínima, a fórmula empírica. Ela se chama fórmula química. Tem tópicos desses assuntos aí na internet, nos livros. Porém, essa questão, ela é uma questão diferente. Eu já vi uma questão dessa também, estilo dessa num livro. Mas Aham. geralmente é daquelas últimas questões, assim, questões de vestibulares e tudo. Tá certo. Aí o Tá? que é que tu quer Mas ao longo dizer, do Daniel? nosso estudo, eu vou colhendo essas questões mais importantes, mais caras da Unifor, e vou te mandando. Aham. Então tu me manda, que aí eu dou uma olhadinha. Sim, eu vou, à medida que eu for tendo tempo, sim, eu vou te mandando, e tu vai pesquisando esses tópicos na internet e revisando as nossas aulas. A joia, Daniel. Tá? Então